Imagine acordar em um lugar desconhecido, sem lembrar quem você é ou como chegou ali. Suas roupas são diferentes, os rostos ao redor parecem estranhos e sua mente está um completo vazio. Agora, imagine que, para o resto do mundo, você esteve desaparecido por anos. Casos assim não são ficção. Pessoas de verdade já passaram por isso. Elas desapareceram sem deixar vestígios. Quando finalmente foram encontradas, não tinham nenhuma memória do que aconteceu nesse período. Como isso é possível? Será um fenômeno psicológico? Um lapso na realidade? Ou há algo mais obscuro envolvido? Hoje, vamos explorar alguns dos casos mais misteriosos e inexplicáveis de desaparecimentos e reaparecimentos sem memória. Histórias reais que desafiam a lógica, deixando especialistas e familiares sem respostas. Mas antes, me conta, você acredita que esses desaparecimentos podem ser explicados racionalmente, ou algo maior está acontecendo? Comente aqui embaixo sua teoria e já deixa o like para mais vídeos como esse. Agora, prepare-se, porque as histórias que você está prestes a ouvir são tão surpreendentes que podem mudar a forma como você enxerga o mundo. A primeira história vem de um caso que desafia a ciência até hoje, do desaparecimento e reaparecimento inexplicável de Stephen Kubacki. Stephen Kubacki era um estudante universitário como qualquer outro. Em fevereiro de 1978, ele decidiu explorar a região gelada ao redor do Lago Michigan, uma área conhecida por suas paisagens deslumbrantes e por uma série de desaparecimentos misteriosos. Naquele dia, Stephen simplesmente desapareceu. As buscas foram intensas, mas os investigadores encontraram apenas sua mochila e pegadas na neve que iam até o meio do lago congelado e paravam abruptamente. Não havia sinais de quebra no gelo, nem rastros de volta. Era como se ele tivesse evaporado. O caso foi encerrado. As autoridades concluíram que ele provavelmente havia caído no lago e morrido congelado. Mas então, 15 meses depois, algo inacreditável aconteceu. Stephen reapareceu, e a mais de 1.000 quilômetros de distância, em um campo no estado de Massachusetts. Ele estava confuso, sem saber como chegou lá. Suas roupas não eram as mesmas que ele usava no dia do desaparecimento, e ele segurava uma estranha mochila cheia de mapas de lugares que ele não lembrava de ter visitado. O mais intrigante? Ele não parecia desnutrido nem machucado, como seria esperado após tanto tempo desaparecido. Quando questionado, Stephen disse que não tinha memória do que aconteceu durante aqueles 15 meses. Para ele, era como se tivesse acordado de um sonho. Ele se recusou a fazer terapia ou hipnose para tentar recuperar as lembranças, e desde então, manteve-se afastado dos holofotes. O caso de Stephen Kubacki permanece sem explicação até hoje. Teria sido um episódio de fuga dissociativa? Ele teria entrado em contato com algo que não pode ser explicado? E acredite, essa não é a única história assim. Agora, conheça um caso ainda mais bizarro, do homem que apareceu no aeroporto com um passaporte de um país que não existia. Em julho de 1954, um homem chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, para um dia comum de viagem de negócios. Ele parecia comum,
Falava francês e carregava documentos perfeitamente válidos, incluindo um passaporte carimbado com vistos de diversos países. Mas quando os oficiais de imigração examinaram melhor, perceberam algo que desafiava toda a lógica: seu passaporte era de um país que não existia. O homem insistia que vinha de um país chamado Taured, localizado entre a França e a Espanha. Mas quando lhe mostraram um mapa, ele ficou visivelmente irritado. Para ele, Taured sempre existiu ali. Desconfiados, os oficiais o levaram para um quarto enquanto investigavam o caso. Seu hotel foi reservado, a empresa para a qual ele alegava trabalhar realmente existia, mas nenhuma delas jamais tinha ouvido falar dele. E então veio a reviravolta mais bizarra. Durante a noite, o homem de Taured simplesmente desapareceu. Ele estava trancado em um quarto vigiado por guardas e sem nenhuma saída possível. Seus pertences sumiram junto com ele. Nunca mais foi visto. O que aconteceu? Teria sido uma falha na realidade? Uma viagem interdimensional? Ou um erro que as autoridades tentaram encobrir? Seja como for, esse não foi o único caso de identidade enigmática. Agora, vamos para um desaparecimento que desafiou uma família inteira e mudou uma vida para sempre, no caso Bob Dunbar. O menino que voltou, ou será que não? Em 1912, a pacata cidade de Opelousas, Louisiana, foi palco de um dos desaparecimentos infantis mais enigmáticos da história. Bob Dunbar, um menino de apenas 4 anos, desapareceu sem deixar rastros durante uma viagem com sua família. As buscas foram intensas, mas sem sucesso. Durante meses, os jornais acompanharam o caso, e a cidade ficou marcada pela tragédia. Então, quase 2 anos depois, um menino com características semelhantes foi encontrado no estado do Mississippi, sob os cuidados de um homem chamado William Walters. Walters afirmava que a criança não era Bob, mas sim Bruce Anderson, filho de uma mulher chamada Julia Anderson, que havia deixado o menino sob seus cuidados. Os Dunbar, desesperados para recuperar seu filho, viajaram para reconhecer a criança. Mas foi aí que algo estranho aconteceu: o menino, no primeiro encontro, não demonstrou reconhecimento imediato. No entanto, no dia seguinte, após um banho e roupas novas, a família afirmou com certeza que se tratava de Bob. Julia Anderson também reconheceu a criança como seu filho Bruce, mas sem documentos e com menos influência do que os Dunbar, sua palavra não teve força. O menino ficou com os Dunbar e viveu como Bob pelo resto da vida. Décadas depois, testes de DNA provaram a verdade: o menino encontrado não era Bob Dunbar. O verdadeiro Bob nunca foi encontrado. Essa história levanta uma pergunta assustadora: o que realmente aconteceu com o pequeno Bob? Mas se você acha essa troca de identidades perturbadora, espere até ouvir sobre a maior escritora de mistério de todos os tempos, que viveu seu próprio desaparecimento inexplicável. Em dezembro de 1926, Agatha Christie, a lendária escritora de mistério, desapareceu de forma tão enigmática que poderia ter sido um enredo de um de seus próprios livros. Na noite do dia 3 de dezembro, Agatha saiu de casa após uma discussão com seu marido, Archie Christie, que havia confessado estar apaixonado por outra mulher. Seu carro foi encontrado abandonado na beira de um lago, com o motor ligado e seus pertences ainda dentro.
A polícia iniciou uma busca massiva, envolvendo milhares de voluntários e até escritores famosos, como Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, que usou médios na tentativa de encontrá-la. Mas por 11 dias, não havia nenhum sinal da autora. Então, a reviravolta, Agatha foi encontrada em um hotel de luxo em Harrogate, registrada sob o sobrenome da amante de seu marido. Ela parecia tranquila, mas não reconheceu jornalistas nem sua própria família. Ela jamais explicou o que aconteceu. Muitos acreditam que ela sofreu de amnésia dissociativa, causada pelo estresse e pela traição do marido. Outros sugerem que foi um elaborado plano de vingança, fazendo Archie passar vergonha diante da mídia. A verdade nunca foi revelada. Agatha seguiu sua vida e nunca mais mencionou o episódio. Mas será que casos como esse podem ser explicados pela ciência? Ou há algo mais sombrio por trás desses desaparecimentos e reaparecimentos sem memória? Agora, vamos explorar o que a psicologia e a ciência dizem sobre esses eventos misteriosos. Quando tentamos entender fenômenos como o desaparecimento e reaparecimento de pessoas sem memória, a psicologia e a ciência oferecem algumas explicações intrigantes. Embora não consigam responder a todos os casos, elas nos ajudam a dar uma direção para essas situações aparentemente inexplicáveis. Um dos conceitos mais discutidos é a amnésia dissociativa, um distúrbio psicológico onde a pessoa perde a memória de eventos importantes da sua vida, geralmente devido a um trauma emocional profundo. Isso pode fazer com que alguém, ao viver uma experiência extremamente estressante, simplesmente perca as lembranças daquele período, como se uma ficha fosse apagada da mente. Este tipo de amnésia pode ocorrer em momentos de grande pressão psicológica, como no caso de Stephen Kobaki ou Agatha Christie. Outra explicação possível é a fuga dissociativa, que ocorre quando uma pessoa foge de um ambiente estressante e, muitas vezes, assume uma nova identidade. Durante esse período, a pessoa pode se esquecer de sua vida anterior, criando um buraco em suas memórias. Este fenômeno foi registrado em várias culturas e é considerado uma resposta extrema ao trauma. Ainda assim, essas explicações deixam muitas perguntas sem respostas. Afinal, como justificar fenômenos que parecem desafiar a lógica? A ciência tem suas respostas, mas, muitas vezes, elas não são suficientes para explicar tudo. E se a explicação for ainda mais surreal? Vamos explorar agora as teorias sobrenaturais e conspiratórias. Embora as explicações científicas forneçam algumas respostas, muitos acreditam que os desaparecimentos e reaparecimentos inexplicáveis são apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e misterioso. Se a ciência não consegue explicar completamente o que aconteceu, então talvez as teorias sobrenaturais e conspiratórias possam lançar alguma luz sobre esses fenômenos. Uma das teorias mais fascinantes gira em torno dos portais dimensionais. A ideia é que algumas pessoas podem ter, de alguma forma, atravessado para uma realidade paralela ou dimensão diferente, ao retornar, não se lembram de nada do que vivenciaram nesse outro plano. Isso explicaria o comportamento estranho e a amnésia de muitos dos desaparecidos, como Stephen Kobaki e o Homem de Taured. Outra teoria popular envolve abduções alienígenas. De acordo com alguns teóricos, indivíduos desaparecem devido a experimentos extraterrestres, sendo levados para espaçonaves onde são manipulados ou estudados.
Quando retornam, suas memórias são apagadas para protegê-los, ou a própria natureza do evento é simplesmente incompreensível para a mente humana. Além disso, há os casos de testes secretos de governos em que indivíduos são ou desaparecidos ou para experimentos de controle mental ou alterações de memória. Mas o que exatamente aconteceria nesses testes, ninguém sabe ao certo. A teoria da conspiração é tão ampla quanto os casos em que ela se aplica. Será que algum desses mistérios tem a ver com as histórias que contamos? Ou estamos simplesmente tentando encontrar explicações para o inexplicável? As histórias que compartilhamos hoje, de pessoas que desapareceram e reapareceram sem memória, são apenas a ponta de um mistério muito maior e mais profundo. Cada uma dessas narrativas, embora assustadora, revela uma verdade universal: o desconhecido sempre irá nos fascinar, seja pela psicologia humana, seja pelas teorias que desafiam nossa compreensão do mundo. E a pergunta persiste: o que realmente aconteceu com essas pessoas? Foi um erro da mente humana ou algo que simplesmente não conseguimos explicar? Gostou dessas histórias? Quer saber mais sobre casos misteriosos ou teorias surpreendentes? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quais explicações você acredita para esses fenômenos? Contei as histórias, agora é a sua vez de desvendar o mistério. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalharmos ainda mais esses mistérios. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos que, com certeza, irão prender sua atenção do começo ao fim. Até o próximo mistério.